Sejam bem-vindos. Exploraremos a fisiopatologia e as estratégias essenciais para o domínio da insuficiência respiratória. Para compreender verdadeiramente a ventilação e o suporte respiratório, precisamos primeiro olhar para a origem de tudo, o centro respiratório localizado no bulbo. É daqui que parte o impulso nervoso inicial, viajando pelo nervo frênico, nas raízes de C3 a C5, para comandar a contração do diafragma. Esse movimento supera as forças de resistência e as propriedades elásticas do sistema tóraco-pulmonar, gerando uma pressão pleural mais negativa que permite o fluxo aéreo e a insuflação dos pulmões. No entanto, uma respiração eficaz não depende apenas desse movimento mecânico, mas sim de 4 mecanismos fundamentais que trabalham em harmonia: a ventilação alveolar, a perfusão pulmonar, a relação entre ventilação e perfusão, conhecida como relação VQ, e a difusão gasosa. A ventilação alveolar exige que o centro respiratório, as vias nervosas, a caixa torácica e os próprios pulmões estejam íntegros. Se houver perda de elasticidade pulmonar, como ocorre no enfisema, a eliminação de dióxido de carbono e a captação de oxigênio ficam seriamente comprometidas. A perfusão, por sua vez, ocorre em uma rede vascular extensa de baixa pressão e alta complacência. Ela pode ser alterada por doenças tromboembólicas, vasculites ou estados de choque e hipotensão. Já a difusão refere-se ao volume de gás que atravessa a membrana alveolocapilar. Fatores como o aumento da espessura dessa membrana por acúmulo de líquido ou a redução da sua área útil devido à perda de septos alveolares impactam diretamente a velocidade e a eficiência das trocas gasosas. Quando esses mecanismos falham, entramos no cenário da insuficiência respiratória, que classificamos em 4 categorias principais para orientar o tratamento. O tipo 1 é a insuficiência hipoxêmica, a forma mais comum de falência respiratória aguda. Nela, a pressão arterial de oxigênio cai para menos de 60 milímetros de mercúrio, enquanto os níveis de CO2 permanecem normais ou até baixos, devido à hiperventilação compensatória. É o que observamos em casos de pneumonia, edema pulmonar e fibrose. O tipo 2 é a insuficiência hipercápnica, caracterizada por uma falência ventilatória onde o CO2 sobe acima de 45 milímetros de mercúrio. Frequentemente, ocorre em indivíduos com pulmões saudáveis, mas que possuem problemas no controle central ou na musculatura, como em casos de doenças neuromusculares, obesidade severa ou uso de drogas depressoras do sistema nervoso. Avançando para o tipo 3, temos a insuficiência respiratória pós-operatória, muito comum após cirurgias torácicas ou abdominais altas, onde atelectasias e alterações na mecânica do diafragma reduzem a capacidade pulmonar. Por fim, o tipo 4 refere-se à insuficiência circulatória decorrente de estados de choque, como o cardiogênico ou o séptico. Nesses quadros, a falha na oferta de oxigênio aos órgãos e ao próprio diafragma aumenta a demanda metabólica a um ponto que a musculatura respiratória simplesmente não consegue sustentar. O diagnóstico preciso dessa condição exige uma análise cuidadosa, que combina critérios gasométricos e sinais clínicos evidentes. Na gasometria arterial, os sinais de alerta clássicos são uma pressão de oxigênio menor que 60, pressão de CO2 maior que 45 e um pH inferior a 7,35. Contudo, esses valores devem sempre ser interpretados à luz da clínica do paciente. O corpo sinaliza o sofrimento respiratório através do uso de musculatura acessória, tiragens intercostais, batimento de asa de nariz e sudorese profusa. Enquanto a hipoxemia pode levar à ansiedade, taquicardia e confusão mental, a hipercapnia manifesta-se muitas vezes por sonolência, tremores e cefaleia. Realizar um exame físico detalhado, avaliando o nível de consciência e os sinais vitais, é o primeiro e mais importante passo para identificar a causa primária da insuficiência e garantir uma intervenção rápida e eficaz. Quando falamos sobre as estratégias terapêuticas na assistência respiratória,
O ponto de partida é a oxigenoterapia. Seu objetivo fundamental é simples, mas vital: elevar ou manter a saturação de oxigênio acima de 90%, corrigindo a hipoxemia. Essa intervenção é indicada sempre que a pressão arterial de oxigênio for menor que 60 milímetros de mercúrio ou a saturação cair abaixo de 90% em ar ambiente. É crucial observar sinais como cianose progressiva, taquicardia e confusão mental, que indicam sofrimento tecidual. Contudo, o oxigênio deve ser administrado com cautela. O uso de concentrações a 100% por mais de 24 horas pode ser tóxico, causando lesões no endotélio alveolar, fibrose pulmonar e, em pacientes com DPOC, a supressão do estímulo respiratório, levando à apneia. Para aplicar essa terapia, utilizamos diversos dispositivos. O catéter ou cânula nasal é a opção mais simples para baixos fluxos, permitindo que o paciente fale e se alimente. Já a máscara facial simples oferece uma concentração de oxigênio moderada, entre 40% e 60%. Quando a precisão é necessária, o sistema de Venturi é o padrão ouro, pois utiliza o princípio de Bernoulli para fornecer concentrações exatas de oxigênio. Existem ainda os sistemas com reservatório, como a máscara de não reinalação, que possui uma válvula unidirecional para impedir que o paciente respire o gás expirado, alcançando até 90% de oferta de oxigênio. Em casos mais complexos, podemos utilizar o catéter nasofaríngeo ou até o transtraqueal, que é um procedimento invasivo para aumentar o reservatório anatômico. Além dos dispositivos de entrega, as fontes de oxigênio evoluíram. Além dos cilindros portáteis e do oxigênio líquido, que oferece grande autonomia, temos o concentrador de oxigênio. Esse aparelho elétrico utiliza torres de zeolita para filtrar o nitrogênio do ar ambiente e fornecer oxigênio concentrado de forma contínua. Outra modalidade avançada é a oxigenoterapia hiperbárica, onde o paciente respira oxigênio puro em uma câmara pressurizada, o que potencializa a cicatrização, combate infecções e estimula a formação de novos vasos sanguíneos. O papel da fisioterapia respiratória é integrar essas tecnologias ao cuidado direto. O tratamento começa com o posicionamento adequado, geralmente sentado, seguido de uma avaliação clínica rápida dos sinais vitais e da ausculta pulmonar. O fisioterapeuta atua no manejo de secreções, por meio de técnicas de tosse assistida, aspiração traqueal e cinesioterapia respiratória, para melhorar a mecânica pulmonar. Quando o paciente precisa de suporte extra, entra em cena a ventilação não invasiva, a VNI, utilizando interfaces como máscaras faciais ou totais. No entanto, a VNI tem limites claros e é contraindicada em casos de parada cardiorrespiratória, instabilidade hemodinâmica, vômitos ativos ou quando o nível de consciência é baixo, com escala de Glasgow menor que 10. Se a VNI falhar, a ventilação mecânica invasiva via intubação orotraqueal torna-se necessária. Na pediatria, o cuidado exige adaptações sensíveis. Para bebês e crianças pequenas, utilizamos frequentemente o halo de oxigênio, uma câmara transparente que envolve a cabeça ou as tendas de oxigênio. Esses dispositivos garantem a oferta de gás de forma menos invasiva e mais confortável. Tanto na VNI quanto na ventilação invasiva pediátrica, as interfaces e cânulas são ajustadas rigorosamente ao tamanho da criança, garantindo que o suporte ventilatório seja eficaz sem causar traumas desnecessários, sempre com monitorização contínua para assegurar a estabilidade clínica.